O Ministério Público Federal acaba de ingressar com uma ação penal contra Nicolas Ferreira por homofobia. Em junho de 2022, ele gravou um vídeo criticando um jovem transexual de 14 anos que queria entrar num banheiro das mulheres numa escola lá em Belo Horizonte. E agora ele vai responder criminalmente por isso. Isso remonta muito a um livro chamado Genealogia da Moral, escrito por Friedrich Nietzsche. Ali ele trata da moral e ele faz a seguinte constatação: a moral, os costumes, a bondade, a virtude, na sociedade moderna, ela vem sendo deturpada. E defender esses quesitos, essas questões morais, inverte-se o valor e põe como se você fosse o imoral. É o que Nietzsche defende em Genealogia da Moral. E a gente vai analisar aqui como isso se aplica ainda na política brasileira de hoje. Eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo político, e é sempre um prazer poder estar aqui, mesmo que seja num sabadão, falando sobre política, sobre filosofia, é sempre um prazer. Bora lá? Essa matéria foi publicada no jornal Metrópolis. O Ministério Público oferece denúncia contra Nicolas Ferreira por transfobia contra menor. Ou seja, Nicolas é um transfóbico contra um menor. Você vai entender um pouco mais sobre essa questão. Em junho de 2022, Ferreira divulgou um vídeo em que criticava a presença de um adolescente transexual de 14 anos em um banheiro feminino de uma escola em Belo Horizonte, capital mineiro. As imagens foram divulgadas em um canal do YouTube que o Nicolas Ferreira tinha. Nicolas Ferreira se manifestou através do seu Twitter, agora já como deputado federal. Basicamente, estou sendo denunciado pelo Ministério Público de Minas Gerais por ter protestado contra um homem que entrou em um banheiro feminino onde minha irmã de 15 anos estava. Nada mais. Estou aguardando minha citação pessoal para defender. Sigamos. Ou seja, ele fez aqui a sua postagem esperando a citação pessoal dele para que ele possa fazer a defesa dele. É simples. Submeta essas questões mais delicadas ao anseio popular. Esse é o ponto. Se a gente realmente vive em uma democracia e tem pontos que a gente pode dizer tão delicados que não cabe aos parlamentares, aqueles eleitos pelo povo, discutir, põe em votação. Nós temos figuras onde o próprio brasileiro, o próprio cidadão pode votar. Então, o próprio artigo 1º da Constituição fala que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos. O Nicolas representa 1,5 milhão de pessoas. E eu tenho certeza que esse 1,5 milhão de pessoas apoia as ações de Nicolas. Ou, diretamente, as pessoas podem votar. E nós temos o plebiscito, o referendo, a iniciativa popular. Enfim, se realmente o governo do PT quiser ser democrático, coloque isso em votação. Deixe que as mulheres definam. Deixe que a população brasileira defina se pode um trans entrar num banheiro feminino. Esse é um tema muito delicado que, sim, cabe à própria população questionar. Um ponto a gente tem que fazer análise. Também está sendo muito discutido aí a questão da competição, onde atletas trans querem competir com as mulheres. Sabe a grande diferença aqui? Existem hoje vários representantes aí das pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência necessitaram lutar e hoje elas têm banheiros especiais, têm a Paralimpíada, ou seja, eles conseguiram o seu espaço ao sol, sem precisar tomar o espaço de ninguém. Não seria interessante também que os trans começassem a buscar o seu espaço e o seu lugar ao sol? Exija-se o banheiro unissex, não binário, um banheiro próprio. Pois é, podia ser isso. Também a competição específica dos transgênero. Eu acho que tudo isso são ações que poderiam ser discutidas. Mas vamos dizer que é discriminação. Pois é. Então quer dizer que a pessoa com deficiência é discriminada também por ter isso à parte? Não, é conquista.
E eu acho que a gente podia analisar isso com bons olhos e deixar a demagogia de lado. Eu acho que deveria ser assim. Eu queria que você colocasse nos comentários. Agora eu vou partir para outro tema, já que eu citei na palavra demagogia aqui, essa escancara. E essa aqui, acho que não tem nem argumentos para que a galera petista, para que a galera de esquerda aí possa falar qualquer coisa. E antes que digam que eu estou espalhando fake news, a matéria é da Folha de São Paulo, tá? Baseada em dados oficiais. Desmatamento no primeiro trimestre de Lula bate recorde no Cerrado e tem segundo pior índice na Amazônia. Vamos lembrar que uma das coisas que a gente tem que falar aqui é que em fevereiro foi recorde de desmatamento na Amazônia também. E agora, no primeiro trimestre, somando todos os meses, no Cerrado o desmatamento foi recorde. Ou seja, tem uma demagogia aí nessa história? Não era o governo Bolsonaro que era o mauzão, o Salles que era o comedor de árvores, o devorador de mundos? Pois é. Vocês começam a perceber que tudo aquilo que a mídia tanto bateu, tanto atacou Bolsonaro, era hipocrisia e mentira plena. Uma tremenda fake news. Você consegue perceber a partir dessas matérias que são publicadas e uma ou outra mídia reverbera. Se houvesse o impacto, assim como a mídia fazia com Bolsonaro, vocês realmente iam saber quem o Lula é. Alguém que falou que ia resolver o problema do desmatamento e deixa ele chegar a níveis alarmantes e recordes. Afinal, já temos 100 dias de governo. O combate, o impacto sobre o desmatamento já devia ter começado. E lembrando que o governo Lula, hora nenhuma, foi nenhum exemplo também no combate ao desmatamento. Só tinha papo, gogó, conversa fiada e fake news. Outra matéria que a gente chega agora. Um dos motivos que o Nicolas é tão odiado, assim como a Cristo Nieto e todos os da oposição. Parlamentares pró-vida instalam frente contra o aborto. Não tem uma frente parlamentar contra o aborto. Essa matéria foi publicada no Instagram oficial do PL Nacional, tá? E aqui ele trata especificamente dessa frente nacional contra o aborto. Vai em confronto total com as políticas públicas implementadas pelo governo Lula. Eles são a favor do aborto. Antes das eleições, isso era fake news. Dizer que Lula era a favor do aborto era espalhar fake news. Hoje, não tem como mais negar. O próprio governo Lula fala abertamente. Falar que antes o governo Lula era a favor das drogas e a favor do desencarceramento era espalhar fake news. Hoje, o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, ele diz que é a favor das drogas e do desencarceramento, ou seja, liberar os presos. Tanto é que no Rio Grande do Norte o Lula já está falando em dar um indulto aí liberando presos. Então, enfim, a gente sabe muito bem que o que se põe na mesa aqui dessa turma de esquerda, você não pode contar, ou seja, falta-lhe o fio do bigode. Se é que você entendeu o que eu quis dizer. Bora para mais uma matéria, e essa é do Jornal Nacional. Não sei se você gosta muito do Jornal Nacional, mas a gente está trazendo aqui. Papa Francisco mantém tradição de lavar os pés de 12 jovens infratores. Pois é, olha que coisa mais linda. E aqui, vocês não me tomem com críticas à fé de ninguém, tá? Eu não estou falando da religião católica, eu não estou falando de nada disso. Eu estou falando da ação que me chamou a atenção e eu que sou cristão. Acho louvável, tá certo, é o perdão, é dar outra face. Mas seria tão bom que o Papa colocasse, diminui, em vez de 12 infratores, criminosos, coloca 6 infratores e coloca 6 policiais. São esses policiais que perdem a vida tentando salvar nós, que somos vítimas desses infratores. São esses policiais que vivem em condições subhumanas, com salários vergonhosos, enquanto os políticos corruptos estão roubando. São esses policiais que saem de casa e não sabem se vão voltar e deixam muitas famílias órfãos. Então, Papa, é uma dica de alguém que não tem a religiosidade que o senhor tem. Mas já que é para dar outra face, dê a face aos dois lados. Quer beijar pé? Beije os pés de 12 infratores. Mas não esqueça os policiais, que é quem corre atrás dos infratores também. Acho que é importante a gente ter coerência até dentro da própria religião, tá? Fica a dica aí.
Pessoal, obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Prometo para vocês que no final de semana eu vou tentar ser mais sucinto e vídeos mais curtos. Se eu ofendi com o último comentário sobre o Papa, eu peço desculpas, mas é que eu tenho essa visão. Banalizar e, vamos dizer assim, romantizar o crime nem para a religião é justo. Então, eu acho muito sábio seria o Papa também reconhecer a importância dos militares. Vamos falar o seguinte, aconteceu o caso da creche, lá em Blumenau. Um monte de jornal aí sangrento por dinheiro, por mídia, pelo clickbait da hora, para aproveitar divulgando imagens daquele assassino horrendo, aquela coisa absurda, coisa que eu não fiz aqui no nosso canal. Seria mais bonito divulgar o nome dos policiais que agiram, seria muito mais bonito e menos contraproducente para esses bandidos divulgar só os nomes dos heróis e deixar os bandidos de fora. Chega, chega, tá na hora de parar de romantizar os bandidos, de colocar isso como se fossem vítimas da sociedade e começar a dar o mérito realmente dos heróis, que é quem protege o cidadão que é o pagador de impostos, que vai na igreja, que professa a sua fé e que realmente soma para a sociedade e não é só mais um estorvo para a sociedade, tá? Pode ter sido pesado o que eu falei, mas não estou aqui para agradar, eu estou aqui para dar minha opinião verdadeira, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.